Por que será que, ao nascer, esquecemos tudo o que nossa alma já viveu? É uma pergunta que muitos fazem, especialmente aqueles que sentem, lá no fundo, que essa vida é apenas um capítulo de uma história muito maior. E, de fato, é. Segundo as revelações das sessões conduzidas por Dolores Cannon, a amnésia espiritual que experimentamos ao encarnar não é um erro nem uma punição, é uma proteção, uma barreira vibracional cuidadosamente colocada para que possamos viver a experiência humana com verdade, sem interferências do que já fomos ou sentimos antes. Essa barreira é chamada de véu do esquecimento. Antes de vir para a Terra, a alma, em estado de consciência expandida, concorda em passar por esse véu. Ela sabe que isso será necessário para que os aprendizados desta vida sejam sentidos de forma plena, como se fosse a primeira vez. Porque na prática, para o corpo e a mente, é a primeira vez. Imagine um ator subindo ao palco. Para que sua atuação seja real, ele precisa esquecer, por um momento, que é apenas um intérprete. Ele mergulha no papel com sinceridade. O palco da vida funciona da mesma maneira. Se você lembrasse de todos os seus papéis anteriores, emoções antigas poderiam atrapalhar sua entrega a este personagem atual. É por isso que o véu não é imposto, ele é aceito. Dolores ouviu em suas regressões que a alma avalia sua missão e, com base na complexidade do que virá, decide o quanto irá esquecer. Sim, o véu é calibrado. Algumas almas vêm com pequenas brechas de lembrança, percepções sutis, intuições fortes, sensações de "eu já conheço isso". Outras, por sua missão exigir mais entrega ao aqui e agora, passam por um véu mais denso, que apaga quase tudo. Mas o objetivo é sempre o mesmo: permitir que você viva esta experiência com autonomia emocional. A amnésia espiritual protege você de sentimentos que, se acessados fora do tempo certo, poderiam paralisar em vez de libertar. Lembranças de erros antigos, de amores perdidos, de escolhas drásticas. Tudo isso pode pesar mais do que ajudar se for trazido à consciência de forma prematura. O véu, portanto, é um presente. Ele não te afasta da verdade, apenas a protege até que você esteja vibracionalmente preparado para recebê-la. E o mais bonito de tudo isso? O véu não é eterno. Ele começa a afinar quando a alma já aprendeu o suficiente para olhar o passado com compaixão e o presente com lucidez. E quando isso acontece, aquilo que chamamos de lembrança espiritual começa a acontecer, não como um filme revelado de uma vez, mas como um sussurro que chega em sonhos, arrepios ou olhares que reconhecem o invisível. Você não está separado da sua origem, você apenas está imerso na experiência que a sua alma escolheu viver, com coragem e sabedoria. Há algo profundamente comovente em entender que não foi esquecimento imposto, foi esquecimento aceito. Dolores Cannon relatava com frequência sessões em que os pacientes, em transe profundo, acessavam aquele momento anterior ao nascimento. Ali no plano espiritual, suas almas estavam conscientes, sabiam que iriam esquecer e, mesmo assim, aceitaram. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Um dos relatos mais tocantes foi o de um homem que, ao acessar esse momento, chorou copiosamente. Ele disse: "Eu pedi para esquecer. Eu sabia que se lembrasse de tudo, não teria forças para continuar." Essa frase, dita entre lágrimas, ecoa uma verdade que muitos sentem intuitivamente. A alma escolhe esquecer para que o coração humano possa seguir adiante sem carregar um peso que não pertence a este momento. Muitas vezes, o que está oculto não são apenas imagens de vidas passadas. São emoções não resolvidas, promessas antigas, decisões drásticas. São pactos feitos entre encarnações, traumas ainda vibrando, memórias de mundos e pessoas que não existem mais nesta realidade. Imagine lembrar
de todos os erros cometidos em centenas de existências, ou de amores que você não pode reencontrar nesta vida, ou ainda de lugares onde você viveu em paz, mas que hoje não existem mais. O impacto seria devastador para o emocional humano. Por isso, o esquecimento é uma forma de proteção vibracional. Não é que sua alma não queira lembrar, é que ela entende que tudo tem o seu tempo e que lembrar fora de hora pode causar mais confusão do que clareza. Existe também um risco sutil, mas muito presente, para aqueles que buscam com intensidade lembrar de tudo. O ego espiritual. O desejo de recordar cada detalhe pode vir muitas vezes de um impulso do ego de se sentir mais evoluído, mais desperto ou diferente. Mas a alma, ela não tem pressa. Ela sabe que o verdadeiro recordar acontece quando há maturidade energética para lidar com o que será visto. Dolores enfatizava: o ego quer provas, a alma quer paz. E a paz, quase sempre, nasce do silêncio, não da revelação. Por isso, ao desejar lembrar, pergunte-se: de onde vem esse desejo? É um chamado do coração ou uma fuga do agora? Porque, às vezes, o maior ato de sabedoria é aceitar o não saber. Confiar que aquilo que precisa ser lembrado virá. E que tudo o mais ainda está sendo cuidado por dimensões que você, por enquanto, não vê. Enquanto a alma conhece tudo, o corpo humano filtra. E esse filtro tem um nome: cérebro. Dolores Cannon descrevia o cérebro como uma antena que, ao mesmo tempo que recebe sinais da consciência superior, limita o quanto dessa consciência pode ser percebida. Entre todos os componentes do cérebro, um em especial se destaca: a glândula pineal. Segundo tradições espirituais antigas e corroborado por muitos pesquisadores modernos, a pineal é a ponte entre mundos. Ela é a câmera escura, onde a alma projeta imagens que, pouco a pouco, se tornam lembranças, intuições, visões. Mas por que ela está tão obscurecida hoje? A resposta está no modo de vida atual. A pineal, sendo altamente sensível, sofre com o excesso de estímulos artificiais, luzes intensas, ruídos constantes, alimentação industrializada. Além disso, substâncias como o fluoreto calcificam sua estrutura, impedindo seu pleno funcionamento. E mais sutil ainda é o impacto dos medos coletivos. Crenças limitantes, ansiedade crônica e a hiperconexão com o mundo externo desviam a atenção do centro interior, onde vive a alma. Dolores apontava que o esquecimento espiritual é amplificado por essas barreiras externas, mas isso não é irreversível. É possível limpar esse espelho. A neurociência também nos dá pistas. Existe um processo chamado poda sináptica. É quando o cérebro elimina conexões que não são mais usadas, para que a mente possa se concentrar no essencial. Isso reflete exatamente o que a alma faz com as memórias. Apaga aquilo que pode atrapalhar o foco na missão atual. Joe Dispenza, estudioso da neuroplasticidade espiritual, fala sobre a repetição de identidades. Ele explica que, ao repetir pensamentos, hábitos e histórias sobre quem acreditamos ser, reforçamos essa identidade, mesmo que ela não reflita mais a verdade da alma. Para lembrar quem você realmente é, diz ele, é necessário parar de repetir quem você não é, silenciar os padrões, descondicionar o comportamento. É nesse espaço de neutralidade que a pineal volta a brilhar. Pense no cérebro como um espelho coberto de poeira. A alma está ali refletida, mas para enxergar é preciso paciência, cuidado e, sobretudo, silêncio. Porque lembrar não é correr atrás da verdade, é limpar o que impede você de vê-la. Há momentos na vida em que algo dentro de você sussurra: eu já estive aqui. Ou então, você cruza o olhar com alguém que mal conhece e sente uma familiaridade impossível de explicar.
Esses são sinais de que o véu do esquecimento está se afinando. Dolores Cannon chamava isso de pequenas aberturas vibracionais, frestas por onde a luz da consciência superior começa a penetrar na experiência humana. Um dos sinais mais comuns são os déjà-vus, aquela sensação de já ter vivido exatamente aquela cena, com aquelas pessoas, naquele lugar. Para a ciência, isso é apenas um erro de processamento, mas para a alma é um lembrete, um eco de uma memória que está prestes a emergir. Outro sinal é o encontro com estranhos conhecidos. Você conhece alguém e sente que já se amaram, já brigaram, já viveram juntos, mas nesta vida vocês acabaram de se encontrar. A alma reconhece o outro antes da mente. Dolores observou em suas sessões que, em muitos casos, os sonhos também se tornam portais. Pacientes relatavam sonhos recorrentes com paisagens desconhecidas, mas profundamente familiares. Florestas, cidades de luz, templos, águas cristalinas. Lugares que não existem neste plano, mas que a alma reconhece como seu lar entre encarnações. Esses sonhos não são ilusões. São memórias que encontraram uma brecha. A metáfora é simples, mas poderosa. Imagine um quarto escuro com uma cortina pesada. De repente, a luz começa a vazar pelas bordas. Não é forte o bastante para iluminar tudo, mas suficiente para mostrar que há algo além da escuridão. Assim é o processo de lembrança espiritual. Há também os sinais físicos sutis, arrepios repentinos ao ouvir certas músicas, emoções súbitas ao ver uma paisagem específica, uma saudade inexplicável de algo que você nunca viveu, mas sente com certeza que já foi seu. Essas sensações não são aleatórias, são registros vibracionais tentando emergir, e tudo isso acontece quase sempre quando a alma já está vibrando com mais coerência, mais maturidade. O véu não se rompe de uma vez, ele se afina lentamente, permitindo que a verdade venha de forma suave, sem sustos, sem colapsos. Porque lembrar é um ato sagrado, e o universo respeita o seu tempo. Existe uma diferença profunda entre lembrar e forçar uma lembrança. Dolores Cannon foi clara ao dizer que o véu do esquecimento existe por sabedoria e não por limitação. Por isso, tentar atravessá-lo à força pode não trazer luz, mas confusão. Em uma de suas sessões, um paciente revelou ter tentado, por conta própria, realizar uma regressão induzida. Seu desejo era genuíno. Ele queria entender de onde vinham certos medos. Mas ao entrar em contato com imagens fragmentadas de outra vida, sem preparo vibracional, sua mente entrou em colapso emocional. Por dias, ele ficou preso entre a culpa do passado e a insegurança do presente. Foi preciso muito acolhimento para reorganizar sua energia. Esse é o perigo de furar o véu antes da hora. Você pode acessar memórias para as quais sua consciência atual ainda não tem estrutura emocional. E ao invés de curar, essas lembranças podem travar, desorganizar, perturbar. Dolores chamava a atenção para o que ela denominou de efeito Barnum espiritual, quando qualquer emoção intensa é imediatamente atribuída a uma vida passada, mesmo sem evidência real. Essa interpretação apressada pode criar fantasias, confusões e até nos afastar da missão principal desta vida. Lembrar não é uma brincadeira, e por isso ela também alertava sobre o risco do charlatanismo. Nem toda memória induzida em sessões ditas espirituais é legítima. Às vezes, são apenas projeções mentais, desejos inconscientes ou até interferências externas. A alma verdadeira reconhece a verdade pela paz que ela traz. Se uma lembrança gera pânico, dor crônica ou desespero, talvez ela não tenha vindo da alma, mas do ego, da mente ansiosa ou de uma manipulação vibracional. O exemplo simbólico é simples e precioso. Tentar lembrar antes da hora
É como abrir o forno antes do bolo estar pronto. Você mata a receita. A massa afunda, o alimento espiritual não se sustenta. Por isso, a lembrança legítima vem acompanhada de serenidade. Ela chega como um abraço, não como um susto. E quando a alma está pronta, ela não precisa forçar. Ela simplesmente sabe. Lembrar de quem você é não deve ser um ato de urgência, mas de reverência. Dolores Cannon sempre reforçava: a alma revela suas verdades no tempo certo. E esse tempo não é o do relógio, é o da vibração. Quando a alma sente que pode lembrar, ela envia sinais. E a primeira prática para receber essas lembranças é simples, porém poderosa. Antes de dormir, feche os olhos, respire fundo e diga mentalmente: revele-me, eu superior, o que minha alma está pronta para lembrar. Depois disso, apenas durma. Não espere resposta imediata. Às vezes o silêncio é a resposta mais sábia, porque ele prepara o campo para que, aos poucos, o véu se desfaça em segurança. Outra chave valiosa está nos estados cerebrais de frequência teta, alcançados em meditação profunda ou auto-hipnose. Esses estados reduzem as barreiras da mente racional e permitem que imagens simbólicas da alma comecem a emergir. Você pode não ver cenas completas de vidas passadas, mas sentirá emoções, percepções, metáforas. E isso basta, porque o lembrar verdadeiro não é cinematográfico, é vibracional. A memória espiritual não se impõe, ela se insinua. Rituais de relembrança gentil também ajudam muito. Observar os sinais que a vida oferece, escrever os sonhos que parecem confusos, desenhar símbolos ou sensações que você não entende. Cada um desses gestos é como uma chave vibracional. Lembrar quem você é não é como assistir a um filme, é como revelar uma fotografia antiga. Primeiro, você vê sombras, depois, formas. E então, aos poucos, sua imagem espiritual aparece com nitidez e amor. Essa revelação não vem para glorificar o ego, vem para alinhar o coração. E quanto mais você se aquieta, mais sua alma se mostra, porque no fundo, ela nunca esqueceu de você. Foi você quem, com coragem, escolheu esquecer, para agora, pouco a pouco, lembrar.